No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT, Bolsonaro debocha do povo ao se dizer indignado com o aumento do diesel. Eleições 2022. Lula vence todos os adversários no primeiro e no segundo turno. É o que revela a pesquisa CNT-MDA. E ainda, já estão abertas as inscrições para o Enem 2022. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Mais um aumento do diesel. Aumentou nessa terça-feira em mais de 8%, 8,87% nas refinarias. E Bolsonaro se disse indignado com esse aumento, né? Mas de quem é a responsabilidade? Ele diz que é da Petrobras, só que a atuação do governo é direta na estatal. O governo federal é maior acionista da Petrobras, indica inclusive o presidente e decide a política de preços da estatal. Hoje a política de preços é a política de paridade internacional que faz com que os combustíveis acompanhem os preços do dólar, do barril do petróleo do mercado internacional. Portanto, Bolsonaro debocha do povo ao dizer que está indignado com algo que ele mesmo é responsável. Mas quem vai explicar isso é o David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Bolsonaro debocha do povo brasileiro ao culpar a Petrobras pelos aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis. Na verdade, parece que ele se esquece que é presidente da República, que é o representante do Estado brasileiro, do povo brasileiro, que é acionista majoritário, que controla a Petrobras por ter maioria das ações ordinárias, ou seja, das ações que têm direito a voto. Sendo assim, Bolsonaro deveria acabar com a atual política de preços dos combustíveis, deveria acabar com o PPI, com o preço de paridade de importação, e fazer com que a Petrobras tivesse uma política de preços que levasse em consideração seus custos internos de produção de petróleo e de refino de petróleo. Ele poderia acabar com o PPI utilizando justamente aqueles que ele indicou para a presidência da Petrobras e para o Conselho de Administração da empresa, que por sinal hoje são maioria. Mas ele não faz isso para não desagradar os acionistas, que hoje ganham muito dinheiro às custas da população brasileira. Estamos falando praticamente de um Robin Hood às avessas, que tira do pobre e dá para os ricos. Estamos falando de dividendos em 2021 na monta de 106 bilhões que foram passados para acionistas. Estamos falando nesse ano de 2022, no primeiro trimestre, de dividendos na monta de 48 bilhões de reais. É algo inadmissível. É o povo brasileiro pagando para aquelas pessoas que estão principalmente fora do país, com ações da Petrobras, ganharem muito dinheiro. Essa política de Bolsonaro, de pouco caso com o povo brasileiro, que tem a sua renda corroída com a inflação, que é pressionada diariamente pelos aumentos dos preços dos combustíveis, ela beneficia apenas os ricos, a partir de uma grande transferência de riquezas do Brasil para fora do nosso país. Nós já tivemos, desde o início do governo Bolsonaro, aumentos sucessivos que fizeram com que a gasolina subisse mais de 165%, o diesel mais de 155% e já com novo aumento de mais 9% sinalizado para essa semana, e o gás de cozinha com aumento de mais de 118%. Precisamos acabar com isso. A Petrobras, ela precisa ter uma política de Estado que sirva a população brasileira, principalmente abastecendo o mercado com preços justos para a nossa população. Política. E mais uma pesquisa. O ex-presidente Lula lidera a corrida pela presidência da República no primeiro e no segundo turnos em todas as pesquisas de intenções de voto feitas até agora por vários institutos. A mais recente, divulgada nesta terça-feira, realizada pelo Instituto MDA e contratada pela Confederação Nacional do Transportes, a CNT, Lula tem 40,6% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando os entrevistadores apresentam um cartão com os nomes dos pré-candidatos. De acordo com essa pesquisa, o segundo colocado é Jair Bolsonaro, com 32% das intenções de voto. Na sequência estão Ciro Gomes, do PDT, com 7,1%, João Dória, com 3,1%, o deputado federal André Janones, do Avante, com 2,5%, a senadora Simone Tebet, do MDB, com 2,3% e Felipe Dávila, do Novo, com 0,3%. Outros 5,1% dos entrevistados afirmaram que deverão votar nulo ou em branco e 7%
ainda estão indecisos. Lula lidera também a corrida presidencial na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. O ex-presidente foi escolhido espontaneamente por 33,4% dos entrevistados. Outros 27,3% citaram Bolsonaro. Ciro, 3,8%, Dória, 0,9% e 0,5% Janones. Simone Tebet não foi lembrada. No segundo turno, nas simulações, Lula também vence em todos os cenários pesquisados. Lula tem 50,8% contra 36,8% de Bolsonaro. Se a disputa for com Dória, ele ganha de 50,2% a 16,5%. De Simone Tebet, de 50,3% a 17,8%. A metodologia da pesquisa foi a seguinte: ela ouviu por telefone 2.002 pessoas de 4 a 7 de maio deste ano em todo o Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado junto ao TSE sob o número BR 05757/2022. Notícias. Agora o Jornal da CUT fala sobre o Enem. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começaram nesta terça-feira, dia 10, e vão até o próximo dia 21. Nessa edição, os interessados em participar do exame poderão fazer o pagamento da taxa de inscrição por meio do Pix ou cartão de crédito. As provas vão ser realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. A aplicação dos testes impressos vai seguir o horário de Brasília. A abertura do portão vai ser ao meio-dia e o fechamento à 1 da tarde. O início das provas à 1h30 da tarde. No primeiro dia do Enem, o término das provas vai ser às 7 da noite e no segundo dia de testes às 6h30 da tarde ou da noite. O resultado dos recursos para a isenção da taxa de inscrição já estão disponíveis, já está disponível, aliás, na página do participante. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, ressalta que a aprovação dos pedidos não garante a inscrição no exame. A taxa de inscrição para o Enem 2022, versões digital e impressa, foi mantida no valor de R$ 85,00. O período para efetuar o pagamento termina em 27 de maio. A participação no exame vai ser garantida só depois da confirmação do pagamento da taxa. O pagamento da taxa de inscrição também vai poder ser feito por meio de boletos, o tradicional boleto que deve ser gerado na página do participante e pago em qualquer banco, casa lotérica, aplicativo bancário, agência do correio, obedecendo aos critérios estabelecidos por esses correspondentes e respeitando os horários de compensação. Então é bom ficar atento e não deixar para a última hora. Os interessados em fazer o Enem 2022 que obtiveram a isenção da taxa devem se inscrever na página do participante, mas não precisam fazer o pagamento para confirmar a participação. O exame vai ter 4 provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva vai ter 45 questões de múltipla escolha. No primeiro dia do exame vão ser aplicadas as provas de linguagens, código e redação, língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação, e de ciências humanas e suas tecnologias, história, geografia, filosofia e sociologia. A aplicação vai ter 5 horas e 30 minutos de duração, 5 horas e meia, contadas a partir da autorização do chefe da sala para o início das provas. No segundo dia do exame, vão ser aplicadas as provas de ciências da natureza, química, física e biologia, e matemática e suas tecnologias. A aplicação vai ter 5 horas de duração, contadas a partir também da autorização do chefe da sala para o início das provas. Os gabaritos das provas objetivas vão ser divulgados no portal do INEP até o 3º dia útil depois da última prova. Então não deixa, a gente repete aqui a recomendação, não deixe para a última hora. Já estão abertas, você que vai fazer o Enem, faça já. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!